Turminha, vamos começar a aula de gramática, manual do aluno, página 16, na ponta da língua, tempos verbais. Na hora do jantar, Otávio e Dulce contaram a Dona Olívia sobre a entrevista que deram à repórter Madalena. Mãe, contamos um monte de coisas legais sobre ler e escrever para a repórter. A vovó estava junto. Conte para a tia Olívia, vovó. Eles souberam falar o que pensam muito bem. Fico orgulhosa quando as crianças aparecerão no jornal. Número 1. Quais as palavras destacadas no diálogo indicam a ação das pessoas presente na cena? Ou seja, a ação é alguma coisa que ela fez ou que elas farão. Nós temos aqui o contamos, que está aqui abreviado, que foi algo que ela já fez, né? Contamos para alguém, tá lá no passado. Tem aqui o conte, que está no presente. Conte agora, né? Então, é algo que está acontecendo agora. E aqui, o aparecerão, que é no futuro, né? Quando que as crianças aparecerão no jornal? Então, essas três palavras, vocês vão pintar de verde. Número 2. Que palavra destacada ajuda a entender qual é o estado de uma das pessoas retratadas? Isto é, como que ela está se sentindo? Pinte de vermelho. Olha aqui, fico orgulhosa. É a forma como ela está. Então, os verbos ser, estar, ficar, permanecer, continuar, são verbos que são verbos de estado, né? De como nós estamos. Então, pintar aqui a palavra fico de vermelho. Número 3. Observe agora outra fala da Dona Olinda. Tivemos a sorte de chegar à livraria antes que chovesse. A palavra destacada indica uma ação. Chovesse é uma ação? É algo que alguém fez? Né? Não. É um estado? Ela ficou chuvosa? Ela é chuvosa? Ela permaneceu chuvosa? Não. Então, o chover-se é um fenômeno da natureza. Assim como nevar, como ventar, como gear, trovejar, amanhecer, anoitecer, todos esses são verbos que são fenômenos da natureza. As palavras que nós analisamos, todas elas são verbos. Algumas são da ideia de ação, como foi aqui, ó. Contamos, que é o fato de contar alguém. Conte, que é para contar agora. Aparecerão, que é o do verbo aparecer, então é uma ação. Nós temos os que são estado, que é como uma pessoa está. Então, ó, fico orgulhosa. É como a avó ficou, né? Ela ficou orgulhosa, ela é orgulhosa, ela está surpresa também, o verbo, né? Estar com função aí de estado de uma pessoa. Estou feliz, permaneço sentada. Tudo isso são verbos que são relacionados ao estado de alguém, né? Como alguém está, como que essa pessoa está. Ou fenômeno da natureza, que significa ação da natureza, que pode ser chover, que pode ser gear, ventar, nevar, amanhecer, anoitecer. Número 4. Releia a conversa entre a família de Otávio na cena da página anterior e depois responda ao que se pede. Quem foi que utilizou um verbo indicando a ação do que já aconteceu? Então, foi aqui o Otávio, ó. Ele falou: mãe, contamos um monte de coisas legais sobre ler e escrever para a repórter. Então, contamos está no passado, é algo que ele já fez, ele já contou. Então, aqui, vamos marcar o Otávio. Quem foi que utilizou o verbo indicando uma ação que se refere no momento atual? Olha só. Olha aqui a Dulce. A vovó estava junto. Conte para a tia Olívia, vovó. Então foi a Dulce. Conte. É algo do momento atual, né? Era para a avó contar naquele momento. Então aqui a Dulce. E quem foi que utilizou um verbo indicando uma ação que ainda irá acontecer? Olha só. Olha aqui que a vovó, a Dona Olívia aqui falou, ó. Fico orgulhosa. Quando as crianças aparecerão no jornal? Aparecerão, né?
Então, vai aparecer ainda vai acontecer. Então, aqui, nós vamos marcar aqui a mãe, certo? Os verbos, eles podem ser escritos de diferentes formas. Eles podem indicar passado, presente ou futuro, né? Então, eles podem indicar algo que já aconteceu, é algo que está acontecendo ou algo que vai acontecer. Vamos fazer aqui a atividade 5 juntos para vocês entenderem alguns exemplos. Ó, é para quem tá pedindo para pintar de vermelho, de laranja, perdão, no verbo que tiver no passado, de azul, de verde, o verbo que tiver no presente, e de azul, o que tiver no futuro. Então, letra A. Mateus, ele escreverá uma breve história. Então, tá no futuro, ele ainda vai escrever, é algo que vai acontecer. Então, qual que é o verbo? Escreverá. Escreverá está no futuro, é algo que vai acontecer. Então, pintar de azul. A repórter Madalena fez algumas perguntas às crianças. Qual que é o verbo? Fez, do verbo fazer. Se ela fez algumas perguntas, então ela já fez. Então, está no passado, pintar o verbo fez de laranja. Dulce e Otávio estão muito ansiosos para a publicação da revista. Então, eles estão. Cadê o verbo aqui? É estar, né? Então, estão. Estão quer dizer que eles estão no presente. Eles estão ansiosos. Eles estão agora, no momento. Então, estão, pintar de verde. E assim por diante. Qual que é aqui o verbo da letra D? Dona Olinda sempre gostou muito do poeta Manuel de Barros. Qual que é o verbo? Gostou. E gostou, ó, ela gostou muito, ela sempre gostou. Gostou está no passado. Então, vocês vão continuar aqui a letra E, F, G, H da mesma forma. Procurar o verbo e ver se ele está no passado, no presente ou no futuro. Número 6. Em alguns textos, nós podemos encontrar pequenas palavras que nos ajudam a compreender os verbos, se os verbos estão no presente, no passado ou no futuro. E é o caso de vocábulos como hoje, ontem, amanhã. Faça uma pequena tirinha com 3 acontecimentos da sua semana. Então, algo que aconteceu ontem, né, segunda-feira, algo que está acontecendo hoje e algo que você sabe que vai acontecer amanhã. Agora, escreva uma frase a respeito de cada quadro utilizando essas palavras. Então, fazer uma tirinha, né, fazer uma imagem e depois no caderno fazer uma frase para cada uma das imagens aqui do quadro, de ontem, de hoje e de amanhã, no dia de vocês. Número 7. Que tal você entrevistar um colega? Peça-lhe que responda as perguntas abaixo, preste atenção no tempo verbal que será utilizado em cada resposta. Então, vocês vão fazer essas 3 respostas, vocês mesmos vão responder sobre vocês. O que mais que você gostou de aprender na escola este ano? Qual é a atividade de lazer preferida? E o que você fará nas férias? Então, responder respectivamente a vocês. O uso do an e do an. Leia um trecho da entrevista que Otávio fez com sua avó Olinda. Onde seus pais nasceram? Meus pais nasceram em Florianópolis. Dona Olinda percebeu que o neto se confundiu ao escrever o verbo nascer, porque ele escreveu onde seus pais nascerão. Se ele escreveu onde seus pais nascerão, quer dizer que os pais dele ainda não nasceram. Então está errado, né? Então não seria com a o tio, certo? Observe novamente a cena e sublinhe de laranja o verbo usado no passado e de azul o verbo usado no futuro. Então, o que é de laranja? O que estava no passado. No passado é nasceram, com an no final, am. E no futuro, o verbo que está falando no futuro, algo que ainda vai acontecer, é o aotil. Então, aqui, sublinhar de azul. Dona Olinda achou engraçada a confusão de Otávio. Veja o que ela disse. Meus pais já nasceram, Otávio. Meus bisnetos é que ainda nascerão. Então, os pais da Dona Olívia já nasceram.
Então, algo que foi no passado, e o que vai acontecer, o que está no futuro, Então, quem ainda nascerão? Os bisnetos dela. Por que será que a dona Olívia deu essa explicação ao seu neto? Porque o Otávio, porque da maneira que o Otávio escreveu, deu a entender que os pais da dona Olívia ainda vão nascer, né? Porque ele perguntou assim, onde seus pais nascerão? Então deu a entender que os pais dela ainda vão nascer, porque ele usou o verbo de forma errada. Qual é a diferença entre a maneira como Otávio e Dona Linda usaram o verbo nascer? O Otávio utilizou o nascer no futuro, com a tio, e a Dona Olinda utilizou no passado, né? Nasceram, AM. Agora complete o quadro com as conclusões que você pode chegar. Os verbos terminados em AM estão no tempo passado e no plural. Então, terminou em AM, quer dizer que está no passado. O verbo terminou em an, está no passado. Os verbos terminados em ão estão no tempo futuro e no plural. No meio da entrevista, a dona Olinda ficou com fome e resolveu tomar um lanche com o Otávio. Ela aproveitou a pausa para enviar uma mensagem por celular à mãe. Ao pegar o aparelho, acabou se deparando com uma notificação de uma de suas redes sociais. Veja os comentários que os colegas de Otávio e Dulce fizeram em suas páginas na rede social nos dias seguintes à publicação da entrevista que eles concederam. Escolha um verbo de cada par do quadro para completar os espaços. Então, nós temos aqui, os verbos viram, verão, adoraram, adoraram, sentiram, sentirão, buscaram, buscarão, indicaram ou indicarão. Olha só, os meus pais, o jornal com a entrevista nas bancas amanhã, mal posso esperar para ler. Os meus pais buscarão ou buscaram? Eles buscaram o jornal com a entrevista nas bancas amanhã. Então, eles buscarão, né? É algo que vai acontecer amanhã, que tá no futuro. Então, se tá no futuro, é a tio. Então, os pais buscarão o jornal com a entrevista nas bancas amanhã. Mal posso esperar para ler. Como vocês se sentirão ou se sentiram quando se viram no jornal? Então, foi algo que já aconteceu, tá no passado. Então, como vocês se sentirão com M quando se viram no jornal? Então, como vocês se sentiram quando se viram no jornal? Sentiram com a M e viram com a M. Parabéns, todos aqui de casa, a entrevista e o texto dos amigos. Então, todos aqui de casa adoraram ou adorarão a entrevista e indicaram ou indicarão o texto aos amigos. Então, parabéns, todos aqui em casa adoraram com a M a entrevista e indicarão, né, algo que vai acontecer no futuro, o texto aos amigos. Então, eles adoraram, está no passado. E no futuro, eles vão indicar, né? Então, eles indicarão algo que vai acontecer. Exercitando, Dulce está pensando em ser repórter quando crescer. Então, resolveu ler mais entrevistas para ter ideias de boas perguntas. Vamos ler mais uma com ela. Criança do dia, Laura Albergária Guedes da Fonseca. Fábio Vitor, de São Paulo, dia 13/2/2019. Aos 10 anos, Laura está no 5º ano do ensino fundamental no Colégio Equipe de Higienópolis, bairro da região central de São Paulo. Se dependesse dela, a política nacional seria o tema dominante da entrevista, mas o foco
Como ela só veio a saber na hora em que a conversa começou, era outro. A política internacional, mais especificamente a crise dos refugiados. Então aqui tem todas as perguntas, né, que ela fez. Tem aqui, ó, tem um tema que tem aparecido muito no noticiário, que é o da crise dos refugiados. Você sabe o que são refugiados? Então, refugiados não são quem foge do país deles, alguma coisa assim, eu não sei. Não tô vendo muito, acompanho mais o Temer, o Dória, o Trump, esses políticos atuais. Sabe o que leva alguém, e como você falou, fugir do seu próprio país? Porque elas não têm boas condições de vida. E outras, às vezes elas passam por muitos maltratos, muitos preconceitos. Porque o refugiado, pelo menos, é o que eu acho, são pessoas de classe mais baixas, que têm que fugir do país delas para viver melhor. Há também outros motivos, como as guerras ou perseguição. Você já viajou para fora do país? Já, uma vez, para Londres. Você gostaria de morar fora do Brasil? Gostaria. Gostaria de morar em Londres, porque, pelo que eu vi, eles tratam muito melhor a criança lá. Eles dão coisas de graça pra gente. Eles param mais o carro pra gente passar. Eles são mais gentis. Como você acha que deve se sentir uma pessoa que gosta do seu país, mas é forçada a morar fora? Quando ela não gosta do país dela, deve estar passando por coisas muito ruins. Ela quer morar fora, mas acontece que tem muita gente que quer morar fora, mas não tem muito dinheiro para isso. Sei lá, a pessoa deve se sentir mal para caramba. Eu não sei. Eu não tenho a menor possibilidade de me mudar do meu país, porque a minha família não quer mudar do país. Você acha, então, que um país, uma sociedade, é mais bacana com várias culturas e nacionalidades misturadas do que somente com a cultura do povo daquele lugar? É, eu acho. Porque tem essa coisa de ser todo mundo igual, é muito chato, mano. Imagina só ser só você. Você não ia conversar com ninguém, todo mundo ia ter a mesma opinião. Tipo, é gostoso às vezes um debate. Claro que um debate quando a gente está todo mundo são, sem briga nem nada. Se todos os países se juntarem, cada um ajuda o outro. Aí aqui número 1 tá pedindo para vocês relacionarem as informações da entrevista que vocês leram, né? Quem que é entrevistada, quem que é o entrevistador, vocês vão colocar os números em relação aqui à resposta. E tá pedindo a número 2 para numerar a seguir os itens da entrevista na ordem em que eles aparecem. Aparece primeiro o quê? O título, depois a introdução, depois as perguntas e respostas, depois os créditos. Então, enumerar, né? 1, 2, 3 e 4. Logo na introdução da entrevista, o autor deixa evidente o tema que será abordado no texto. Sublinha o texto, o trecho em que ele aponta o tema. Então, bem aqui na introdução, ó, a introdução está bem aqui, né? Essa é a introdução. Então, bem aqui ele fala sobre o tema que vai ser a entrevista. Dulce mostrou a entrevista a Emília, que achou muito bonita a frase: todos os países se juntarem, cada um ajuda o outro. Na sua opinião, o que você acha que a Laura quis dizer com essa frase? Resposta pessoal. Letra B. Você concorda com ela? Por quê? Uma resposta pessoal também. Número 5. Indique o tempo verbal dos verbos destacados nas frases abaixo. Letra A. Você já viajou para fora do país? Ó, viajou. Algo que já aconteceu. Você já viajou. Letra B. Você morará fora do Brasil um dia? Ó, morará. Algo que vai acontecer. Você sabe o que são refugiados? Então, é uma pergunta que é agora. Você sabe agora o que são refugiados? Número 6. Alguns verbos no passado e no futuro têm escrita parecida. Para diferenciá-los, complete as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos aqui as palavras. Olha a letra A. Na semana passada, muitos amigos comentaram ou comentaram o texto que eu postei. Se for na semana passada, foi algo que já aconteceu. Então, se está no passado, é comentaram, né? Então, na semana passada, muitos amigos comentaram o texto que eu postei. E aí, fazer da mesma forma, assim por diante, até a letra E. Terminando, é a hora da correção das atividades.